Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vou falar um pouquinho sobre web semântica. Para quem não me conhece, eu me chamo Adriano Lucas, sou Head de Marketing e sócio da Terceirize, uma agência especializada em e-commerce, e o assunto de hoje é bem ligado ao nosso segmento de e-commerce, não só e-commerce, né, mas em buscas em geral, né. Já peço desculpas antecipadamente, porque estou home office e, além de estar home office, estou com uma obra em casa. Então, se vocês escutarem algum barulho de serra ou de alguém martelando alguma coisa, peço desculpas. Então, vou falar um pouquinho de web semântica. A web semântica ela surge, né, decorrente de um problema que foi o crescimento muito rápido e desordenado de informações. Então a internet veio e com isso deu a possibilidade das pessoas fazerem blogs, subirem fotos, terem redes sociais. E com isso houve um crescimento, né, desordenado de informações que acarretou num problema que as máquinas elas não entendem, né, o que está posto hoje, né, o conteúdo que está hoje na internet. Então, um dos exemplos disso é quando você faz uma busca, por exemplo, tênis, o Google ele pode te responder, né, trazer respostas à tua pergunta sobre tênis, assuntos bem aleatórios, porque tênis é uma palavra com vários sentidos, que pode ser tênis calçado, pode ser tênis esporte, e aí as máquinas elas não sabem distinguir, né, o que é um tênis calçado ou o que é o tênis esporte. Então, com esse problema, né, com o surgimento, o crescimento e informações desordenadas, surge a web semântica. Opa, pulei aqui. Nossa, pulei bastante. Surge a web semântica. Então, a web semântica, ela surgiu em 2001, foi criada por Tim Berners-Lee, James Handler e Ora Lassila. A web semântica é uma rede de informações e ela surgiu para dar significado dessas informações, né, que estão jogadas aleatoriamente na internet. Então, a web semântica é uma rede de informação que surgiu tanto para ajudar a máquina, como também para ajudar o humano, né, que está fazendo a pesquisa. Então, a web semântica ela é baseada, né, em ontologia e AI, mas como é que é feita essa implementação da web semântica, né? A web semântica ela deve ser implantada através de uma construção de vocabulário, né? Ou seja, as ontologias, né? É um enriquecimento de conteúdo adicionando significado. Então, um dos exemplos é, por exemplo, você ter um post, né? Um post blog, um blog post no seu blog, e aí você adiciona, né, um código que seria como se fosse um índice para os crawlers, os buscadores. E esse índice ele vai gerar um volume de dados possíveis, né, das máquinas entenderem, salvarem, segmentarem isso e entregarem os conteúdos conforme você vai fornecendo dados para eles, né? Então a web semântica basicamente é uma rede onde os computadores estão aprendendo sobre o que de fato é aquele conteúdo. Mas como é que é feita essa implementação, né? Ela pode ser feita aí através de forma manual, né? Você inserir lá, ou através de aprendizagem de máquina, né? Um software, né? Um robô, uma AI, que vai aprendendo o significado da informação e vai né, clusterizando, vai salvando isso num banco de dados. E aí esse banco de dados ele pode servir tanto aí para anúncio, para enfim, né, para o próprio Google buscar informação lá no seu conteúdo, no seu site, na sua loja virtual.
E essa informação ela é estruturada basicamente num código, um código XML que é inserido aí dentro do seu blog post, né? Então, e com isso, né, com esse script aí surgiu o Resource Description Framework, que é esse código XML que deve ser inserido aí dentro do seu site ou do seu e-commerce ou dentro do seu conteúdo. É uma tecnologia, né, que foi aprovada aí pela W3C, que é uma organização que regulamenta e normatiza os códigos, né, HTML, CSS, enfim. E esses arquivos, né, do RDF, do Resource Description Framework, nada mais é do que um modelo simples, né, para estruturação de dados, ou seja, né, metadados. Vai ser essa informação que o robô, o crawler, né, ou enfim, dependendo de uma rede social, vai ler e vai entender, né, o que tem dentro daquele conteúdo. Ele é um código teoricamente bem simples, né? O framework basicamente ele se baseia nessas informações. Aqui a gente tem um modelo onde tem a description, né? Nesse exemplo aqui que eu peguei de um site que eu estava fazendo a pesquisa, ele está dizendo que Vincent D'Onofrio, o ator, ele participou da série, né, Law and Order, né, e que essa série, né, ela tem um conteúdo bem semelhante a essas outras dois filmes aqui. Então, esse arquivo ele está estruturando a informação, por exemplo, se fosse um post, né, um blog post, um conteúdo falando do Vincent. E todos os conteúdos da internet, né, que queiram aí usar a web semântica devem utilizar essa estrutura de código. Em algumas pesquisas que eu fiz ali para essa apresentação, já é possível encontrar alguns plugins, algumas ferramentas, inclusive inteligência artificial, que vai segmentar, clusterizar e também vai facilitar, né, a inserção desses códigos, tanto em conteúdos antigos quanto em novos conteúdos. Então, basicamente, a web semântica, né, é uma rede, dá para dizer assim que é uma rede neural, né, de informações, de fornecimento de informações para aprendizagem de máquina. Então, a máquina vai entender o que você faz, o que você está consumindo, qual é o tipo de conteúdo, vai entender o que o conteúdo está falando, se é um conteúdo se é um conteúdo relevante, né? Então vai facilitar, né, aí para os buscadores como o Google e outras plataformas que usam conteúdo ser mais assertivo. De fato, entregar o conteúdo para quem está interessado. Não vai mais ocorrer da pessoa buscar tênis, por exemplo, né, e cair lá num site relacionado ao esporte, sendo que eu estava procurando um tênis, né, para comprar. Como é que vai haver essa assertividade? A inteligência artificial ela vai clusterizar, vai salvar essas informações num banco de dados, né? E teoricamente vai monitorar, isso na realidade já existe, né? Vai monitorar o que você faz, e aí quando você for lá de fato buscar um tênis, ele já vai pegar o histórico do que você já estava procurando, vai descobrir que você estava de fato precisando de um tênis para correr, porque você consome conteúdos de corrida, por exemplo, e a hora que você clicar para buscar um tênis, vai aparecer somente tênis de corrida e não um tênis de esporte. Então, basicamente, né, a web semântica é um conjunto, digamos assim, uma rede neural de conteúdos que veio, né, para organizar esse caos de informação que nós temos hoje. Então, essa foi a minha apresentação aí sobre web semântica. Espero que tenham gostado. Já agradeço aqui. E na última tela eu deixei aqui as fontes onde eu usei para estudo. Então, eu usei lá a Tecmundo, né, a Wikipedia e também o site do criador, né, o cara que criou lá, as 3 pessoas que criaram, mais o
O Lee, ele criou lá o site da W3C e ele é um dos mantenedores lá da W3C. Então essas aqui foram as fontes de pesquisa. Esse foi o trabalho sobre web semântica.